Abra sua Bíblia, por gentileza, querido irmão e querida irmã, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Esta é a banda A Galera que você ouviu. São irmãos queridos de várias igrejas que nós já conhecemos há muitos anos, Rodrigo e eu, e temos o privilégio de recebê-los aqui em nossa igreja hoje. Nós agradecemos a Deus pela vida deles e pedimos que o Senhor continue a abençoá-los mais e mais. Que eles continuem a cantar muito bem, ou como dizem os antigos, que Deus abençoe e não nos desampare, né, irmãos? Porque que bênção de vozes, meu Deus. Duas coisas têm acontecido ultimamente. Uma, vejo muitas pessoas roucas. Eu não sei o que aconteceu. Mudou o clima no Rio, gente? De ontem para cá, mais ou menos 5 horas para cá, entendeu? Começou a aparecer um monte de gente rouca. Ontem, aqui à noite, eu vi pessoas roucas. Hoje, pessoas roucas. Quer dizer que se eu estou rouco, não é por causa disso, é por outro motivo. Mas a segunda coisa é uma onda de esquecimento. A gente está esquecendo muito rápido as coisas. A gente está esquecendo muitas coisas. E a gente fica com medo, porque quando alguém começa a esquecer, alguém diz, o alemão. Existem certas coisas que nós esquecemos porque nós estamos colocando muita coisa na nossa cabecinha. Nós temos muitas informações. O acesso à informação tem feito com que cada vez mais nós tenhamos novas coisas na nossa mente. Nós mudamos a forma de memorizar, de guardar. Em 1519, que é de onde eu venho, a gente memorizava determinadas coisas. Hoje, se você tiver uma dúvida sobre alguma data, sobre algum período, sobre algum episódio, o que você faz? É isso. É isso. Então, aquele esforço para lembrar foi substituído por um negócio muito mais suave e tranquilo, que é dar um Google, está resolvida a nossa vida. Entretanto, tem acontecido que a gente tem deixado de absorver algumas informações preciosas, ou elas têm caído no esquecimento. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14. 14 a 21. Eu vou pedir a você que me ajude a ler, por favor. Ora, aconteceu que eles... Isso. Então, vamos começar outra vez. Qual é a parte do tamo junto que nós não caminhamos, né? Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão o quê? Um só. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, qual foi a pergunta de Jesus para eles? Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? O que eles responderam? 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam quantos? 7. Ao que Jesus lhes disse, não compreendeis ainda. Do que fala esse texto bíblico? O texto fala do prazer e da alegria de se viver o cristianismo em sua intensidade. O texto fala do perigo de aparentemente vivermos o cristianismo, mas no fundo estarmos distantes da sua essência. O texto fala dos riscos de misturarmos o cristianismo a outros valores não cristãos, crendo que eles sejam compatíveis. O texto fala da falta de fé dos que creem ou afirmam crer. O texto fala dos que se esquecem do que Jesus fez. O texto fala do nosso esquecimento e daquilo que nós precisamos lembrar. Por isso eu quero dizer para você, não esqueça. Tudo começa num esquecimento. Veja o versículo 14, o que ele diz. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. E a questão
que aparentemente é logística, e de certa forma ela é, porque eles precisavam se alimentar, eles erraram, se esqueceram, deixaram isso de lado de alguma forma. E esse esquecimento gerou para eles algum tipo de discussão interna. As discussões foram criadas dentro do grupo e a partir dessas discussões subiram esses assuntos, ou esses temas apareceram. A questão não era eles terem se esquecido do pão, mas a questão era deles terem se esquecido de quem é o pão e de quem multiplica o pão. As questões menores eram essas, a questão de ter esquecido o pão que deveria estar aqui, e deveríamos ter pães aqui, deveríamos ter pensado, planejado essas coisas, esquematizado de alguma forma, e nos esquecemos disso. O problema não era esse esquecimento simplesmente. A questão central e principal desse momento do texto é que eles se esqueceram do que Jesus havia feito, das suas ações ao longo da sua história e, sobretudo, no assunto que se refere a pão. Quando há a multiplicação dos pães, isso era para estar inserido na mente deles, no coração deles. Em qualquer ocasião que um pão aparecesse, era necessário que eles se lembrassem do que Jesus Cristo fez. Quando eles se deparassem com peixes, de igual forma, é para que esta história da multiplicação dos pães e peixes estivesse escrita no coração deles. E que em qualquer momento que isso viesse a acontecer, eles não se esquecessem mais. Eles trouxessem a memória, para que a partir disso eles tivessem esperança, como Jeremias escreve. A grande questão é que eles estavam se esquecendo do que Jesus havia feito e Jesus estava diante dos olhos deles. Novas histórias tendem a mergulhar velhas histórias no fundo do baú da memória. Novas histórias ocupam o lugar das velhas histórias. E as velhas histórias vão ficando tão lá no fundo, que as pessoas acabam sobrecarregando aqui e elas ficam tão no fundo que não se escuta mais. Que não se tem nenhum tipo de contato, de impacto relacionado àquelas histórias especiais. Quando nós deixamos de viver o cristianismo diariamente, nós temos o risco, ou corremos o risco de nos esquecer daquilo que foi feito ou realizado na nossa vida. Os discípulos estavam diante de Cristo e já viviam precocemente esta etapa do esquecimento, de deixar para trás aquilo que era para alimentar a fé, fortalecer a fé, encher o coração deles. E isso precisava estar aqui, na memória, na lembrança. Se as expectativas, se as experiências com Deus forem as vividas há muitos anos, há muito tempo atrás, se elas forem somente aquelas que nós vivemos lá no passado, e se nós não vivemos novas experiências, a nossa tendência é de que estas caiam no esquecimento. E este é um perigo que todos nós corremos o tempo todo, todos os dias da nossa vida. E os discípulos nos trazem essa experiência. Se não houver, a partir da palavra ou da experiência com o Senhor, meditação, reflexão, se não houver uma vivência dessa realidade da palavra de Deus, nós corremos, minha gente, um risco muito grande de deixar para trás aquilo que nos fortaleceu e que nos colocou de pé. Muitas vezes a música, falamos de música há pouco, muitas vezes a música nos traz à lembrança coisas muito boas. E a partir de uma música nós conectamos a pessoas. A partir de uma música nós conectamos a uma circunstância. A partir da música nós conectamos a um instante precioso da nossa vida. O mesmo é aplicado ao olfato, cheiro, perfume, nos traz lembranças especiais. A experiência com o Senhor, os momentos marcantes na nossa vida não podem cair no esquecimento como se eles tivessem sido importantes no passado, e agora que estão no passado, eles não mais nos importam. Nós vivemos de dia a dia, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Os discípulos se esqueceram dos milagres, os discípulos se esqueceram da multiplicação dos pães e peixes, e os discípulos se esqueceram daquilo que era precioso para a vida deles. Jesus faz a eles um alerta, e o alerta está no versículo 15. Veja comigo o alerta que Jesus Cristo faz. Preveniu-os Jesus dizendo, o que ele disse? Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes, dos herodianos. Os Herodes aqui representam um partido herodiano.
O partido dos herodianos, eles pregavam e esperavam que houvesse um governo absolutamente judaico. Era a esperança judaica sobre o Império Romano. Os fariseus tinham uma tendência contínua de tradicionalismo. Eles pegaram nos pés ou no pé de Jesus o tempo inteiro. Eles traziam sempre algumas questões que eles mesmos desenvolveram, leis fundamentadas na mente humana. Deixaram de lado a essência e a partir dessa essência foram criando várias coisas ao lado. E com isso eles se perderam. Os fariseus e os herodianos estavam ali criando um ambiente em que isso de alguma forma poderia deturpar o cristianismo. E veja que Jesus fala sobre fermento dentro de um ambiente de pão, para usar uma linguagem que eles conheciam, uma linguagem do contexto em que eles estavam. Jesus disse que, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, porque estas influências podem gerar um alimento estragado. Estas referências ou essas influências podem culminar no prejuízo deste alimento que aqui está. Jesus não está falando de um pão para se mastigar. Jesus falava do cristianismo, que poderia ser desconstruído em razão dessas influências que ali estavam. Quando nós falamos que esse texto fala da essência do cristianismo, eu quero dizer para os irmãos que quando a Bíblia ela nos é apresentada, quando nós lemos a palavra, quando nós temos aqui o cristianismo em sua essência, de maneira clara, lúcida, sólida, simples. O cristianismo é simples. Nós não precisamos inventar absolutamente nada. Ele é muito claro, é muito sólido, é muito forte para a nossa vida. Quando nós nos deparamos com o cristianismo, nós começamos a receber influências que não são bíblicas, influências que não são cristãs. Nós corremos o risco de corromper essa massa. E este fermento vai produzir um alimento inadequado que não nos fará bem, não nos alimentará, não nos fortalecerá, pelo contrário, vai prejudicar a nossa fé. Quando se fala, meus irmãos e queridas irmãs, desse processo, desse cristianismo que vem sendo atacado de todos os lados e que de alguma forma nós vamos misturando todas essas coisas nessa massa, nós vamos nos esquecendo daquilo que é essencial para a nossa vida. Olha, deixa eu dizer para os irmãos algumas coisas. Em nossa igreja nós temos uma máxima. E esta, entre outras, esta máxima é: nós podemos mudar qualquer coisa menos a Bíblia. Se a igreja vai ser daí para cá, daqui para lá, de lá para cá, se o culto vai ser tal hora ou tal hora, se vai ter música X, Y, Z, se nós vamos vestir terno, se não vão vestir terno, se eu vou vestir uma toga, se eu não vou vestir uma toga, o mais importante não é isso, porque isso é tudo periferia. O que é essencial e que não pode ser mudado em hipótese alguma na nossa vida é a Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando nós misturamos e colocamos coisas que não são palavras de Deus dentro do cristianismo, quando nós enxetamos as nossas ideias, os nossos projetos ou as nossas ideologias de qualquer área, seja ela política, seja ela econômica, seja ela do ponto de vista dos relacionamentos, porque olha, pastor, a vida mudou. Nós estamos no século 21 e a vida agora é outra. Nós temos problemas diferentes, questões diferentes, e nós começamos a negociar os nossos princípios. Nós começamos a abrir mão daquilo que a Bíblia fala. Nós deixamos de lado a essência do cristianismo. Nós estamos vivendo esta ação do fermento que vai sendo misturado à massa e que vai prejudicar esse bolo, e esse pão não será nem agradável, nem saudável para a nossa vida espiritual. Há uma tentativa de se desconstruir o cristianismo o tempo inteiro. Mas nesse contexto que nós estamos, no contexto anterior, Jesus traz uma lembrança boa e muito especial no versículo de número 11. Olha comigo o versículo 11, ou esse texto do versículo 11. Diz aí: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando-o, pediram-lhe o quê? Um sinal do céu. Vejam, a ação dos fariseus de tentar a Jesus, ela aconteceu ao longo de todo o seu ministério. Tentaram de todas as formas destruir ou desconstruir aquilo que Jesus estava realizando e operando. E aqui eles pedem um sinal. E o sinal é curioso porque muitas manifestações da divindade de Cristo já haviam acontecido até aqui.
Eles estavam diante de alguém que não apenas falava, mas falava com autoridade. Eles estavam diante de alguém que repreendia os espíritos imundos que corriam dele. Eles estavam diante de alguém que operava milagres extraordinários, mas eles estavam diante de alguém que amava como ninguém amava. Eles estavam diante de alguém que compartilhava a vida como ninguém compartilhava. Eles estavam diante de alguém que acolhia os marginalizados, os perseguidos, os abandonados como ninguém. Jesus fez isso o tempo inteiro. Há um texto, num capítulo só, que diz que Jesus acolheu um leproso. O leproso que era um perseguido, o leproso que era um marginalizado, o leproso que não podia andar com as pessoas, e Jesus o toca e o cura. No mesmo texto diz a Bíblia que Jesus acolheu um centurião que chegou dizendo para ele: Jesus, olha, o meu servo, o meu criado está em casa, à beira da morte. Eu sei que o Senhor tem autoridade, eu também tenho autoridade, e basta uma palavra sua, meu filho, o meu servo vai ser curado. E ele disse isso depois de Jesus ter dito para ele: eu vou com você na sua casa. E ele respondeu: eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. E Jesus o atendeu, o criado foi curado. Depois disso, Jesus se encontra com a mulher, uma mulher que era sogra de Pedro, que estava ardendo em febre, e Jesus toca e ela é curada e restaurada para a glória de Deus. Os comentaristas, analisando esse assunto, dizem: olha, num capítulo só, Jesus trouxe para perto um leproso que era um marginalizado. Jesus acolheu um centurião que era romano, que era desprezado religiosamente. E Jesus trouxe para perto uma mulher que de igual forma não era nem contada. Num texto só, Jesus faz o que ninguém fez. Jesus faz o que ninguém fez. O tempo inteiro ele tem feito, ele tem realizado milagres extraordinários, mas eles querem um sinal. Um sinal. Todos os sinais que já estavam ali não eram suficientes. Jesus tinha pego pães e peixes, orado e multiplicado. Jesus agradeceu a Deus, lembra disso? Ele pegou os pães e peixes e agradeceu a Deus. E ao agradecer a Deus, esses pães e peixes foram multiplicados. Que sinais ainda você quer? Que sinais ainda você espera? A gente tem uma tendência de querer criar dificuldades para compreender aquilo que está diante dos nossos olhos, que nós podemos contemplar, enxergar e perceber pela fé. Os fariseus estavam ali porque eles queriam criar um problema. Eles não estavam ali para aprender, para assimilar. Um deles, diz a Bíblia, que foi ter com Jesus à noite, lembra dele? Qual o nome dele mesmo, gente? Nicodemos. Foi ter com Jesus, tirar dúvidas, uma conversa teológica fundamental, importantíssima. Jesus trouxe para ele uma resposta, uma palavra, falou de nascer de novo. E esse desenho que se faz, essa construção com Cristo, mostra o quanto Jesus estava ali atendendo, conversando, dialogando. Mas essas palavras não trazem para Jesus conforto, elas trazem para Jesus dor. Veja o versículo 12, o que diz aí? Jesus, porém, vamos ler junto comigo. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Não é uma resposta qualquer. Não é uma resposta como outras que ele deu. Jesus estava sofrendo em razão desse tipo de percepção, de se buscar um sinal do céu, quando ele já havia compartilhado sinais o tempo inteiro. Veja a resposta dele: porque pede esta geração um sinal, em verdade vos digo, que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Jesus fecha as portas para aquele tipo de entendimento, porque ele está apresentando uma outra porta. Jesus abre, escancara as portas para que eles possam enxergar o que é o Evangelho. Jesus abre as portas para eles, para que eles possam assimilar o que está acontecendo na vida espiritual. E os seus discípulos estão sendo influenciados por isso. Os seus discípulos não conseguem compreender. Os seus discípulos têm os seus olhos fechados, a sua mente fechada. Eles não conseguem perceber que Jesus pode trazer o pão de volta, ainda que ele não exista. Jesus pode tomar um pão e multiplicá-lo. Jesus está querendo desenvolver com eles a fé.
Jesus quer trabalhar com eles a confiança, Jesus quer desenvolver com eles o relacionamento para que eles cresçam espiritualmente. É por isso que no final, versículo 21, leia comigo, ao que Jesus lhes diz. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Vocês não entenderam? É isso mesmo? Vocês não entenderam ainda? Não compreendeis ainda? Ele conta para eles de novo, para que eles não se esqueçam. Jesus conta para eles o milagre que ele fez. Jesus conta para eles aquilo que era para uma mente humana como a nossa nunca mais esquecer. Jesus conta para eles do milagre que ele fez diante dos olhos daqueles homens que ali estavam, para que eles não se esquecessem mais. Jesus traz para eles uma realidade maravilhosa, e ele diz: vocês não compreenderam isso ainda? Como nós temos a capacidade de nos esquecer daquilo de maravilhoso e de extraordinário que Jesus Cristo fez. As palavras de Jesus, os feitos de Jesus, não podem ser esquecidos. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Se eu te pedisse para lembrar de alguns feitos na sua vida, que você sabe que foi Deus que fez, que você sabe que não foi coincidência, que você sabe que houve uma ação providencial de Deus, que você sabe que houve um cuidado de Deus, que você sabe que houve uma manifestação de Deus na sua vida, você teria algumas histórias para contar? Então eu vou pedir para você contar. Sabe por quê? Porque quando eu falo, eu ajudo a não esquecer mais. Porque quando eu falo, eu me lembro. Porque quando eu conto, isso volta à minha mente. Eu queria te encorajar agora a procurar algumas pessoas e ficasse junto dessas pessoas, pelo menos 2 pessoas, e você perguntasse para ela e para ele, enquanto a gente está aqui com a nossa banda, e você perguntasse para ele ou para ela, quais são as coisas que você se lembra que Deus fez na sua vida. Não se esqueça, vamos lá, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, faz o seu grupo onde você está, pergunte aí para quem está perto, não fique sozinho em hipótese alguma, corra para a direita, para a esquerda, arruma alguém perto de você. O que é que Deus fez que você não pode se esquecer? Porque cai no esquecimento, não cai? Isso é uma encrenca, gente. Memória da gente. Olha para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fechando os grupos. Depois do culto, continua. Eu perguntar para você. Quem foi edificado com o que ouviu no seu grupo? Levanta a mão. Alguém ouviu alguma coisa que não tinha a menor ideia que havia acontecido com essa pessoa? Você que contou,
Fez bem a você lembrar? Fez bem para a sua fé? Para o seu coração? Então olha para mim, presta atenção. Não se esqueça dos feitos de Deus na sua vida. A vida anda, né? A nossa vida é muito agitada. A gente tem que ensaiar, não é fácil para nós. A nossa vida é agitada. A gente se esquece de muita coisa. A gente se esquece do que almoçou. Quando chega a noite, a gente não lembra o que aconteceu de manhã. Tem pessoas que esquecem até do próprio nome. A gente está muito esquecido. Tem muita informação. Duas coisas. A segunda é: o cristianismo é simples. Guarda isso. O cristianismo é simples. Mas existe muito fermento que vai querer entrar nessa massa. Lá no passado, na época de Cristo, ele diz, era o farisaísmo e eram os herodianos. É uma mistura de tradicionalismo e secularismo. Tradicionalismo é perigoso. Tradicionalismo prende a gente. Tradição é uma coisa, é boa, que bênção. Nós somos uma igreja tradicional, mas nós não estamos presos ao tradicionalismo. O secularismo, ele traz para dentro da nossa fé elementos estranhos à nossa fé. E essas misturas podem ser feitas de uma forma estranha. Nós começamos a nos acostumar com coisas que não pertencem à fé, que não estão na Bíblia, que não foram ditas por Jesus, que não estão nos escritos do Antigo nem do Novo. É coisa nova que nós inserimos e injetamos e que acaba sendo parte da nossa religiosidade, mas não da nossa espiritualidade. Não se esqueça. Eu quero ouvir você. Eu quero que você me conte também coisas que Deus fez na sua vida. Posso te contar uma? Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida. E houve uma noite de sábado, foi muito difícil. Fui para o hospital, fui para a UTI, fui para o isolamento do isolamento. Não é legal. Mas eu agradeço tanto a Deus, porque Ele estava comigo. E naquela noite, quando eu vi o semblante dos médicos bem tensos, quando eu vi os enfermeiros se aproximando para fazer, eu não lembro os nomes, me ajuda aí para colocar aqui, punção. E ele veio com uma capa bem grande. Eu falei, esse negócio está animado. E que depois veio para fazer aquele exame aqui na medula. É o quê? Seja o que for. Eu acredito em você. Antônio, acredito em você. E tudo aquilo foi acontecendo. E as coisas, ao acontecerem, eu ainda ficava em paz. E eu sabia o que estava acontecendo, mas não ficava aflito. E depois que tudo aquilo aconteceu, fizeram todos os exames, os médicos foram embora, tudo estava acontecendo, eu estava em paz, e eu estava adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus estava ali comigo. Humanamente, eu não tinha nenhum motivo para ficar em paz. Era para estar, tremendo nas bases. Era para estar ansioso e nervoso. Depois eu fui descobrir que eu estava com meningite e não sabia. Que estava subindo. Que os problemas eram vários. Além de uma herpes zoster bem animada. Eu estava fazendo quimioterapia, tratando um linfoma. Só notícia boa, né? Mas em paz. Sabe por quê? Deus estava comigo. E eu não me esqueço disso. E quando eu entro num momento conflituoso, difícil para a minha vida, eu vou lembrar, sabe de quê? Desses momentos especiais, porque eles me trazem à memória o que Jesus Cristo fez por mim. Não vamos nos esquecer, o Evangelho é vivo, o Evangelho não é do passado, não é uma história que aconteceu lá atrás, e que nós não nos lembramos mais.
O Evangelho é para hoje, é para agora, é para esse instante, é para todo o tempo. Nunca fica no baú, fica sempre sobre a mesa. É aquele livro que a gente coloca na cabeceira e o que a gente não coloca no armário, lá no fundo, a gente vai colocar perto para a gente lembrar, para a gente ler, para a gente estudar, meditar. É por isso que a gente canta, é por isso que nós vamos cantar e reafirmar que Ele é o nosso poderoso Deus. Esse é o Senhor que controla toda a história da humanidade, que nada foge ao seu controle, tudo está nas suas mãos. Nós cremos num Deus vivo. Se a nossa logística faltar, esquecemos os pães. Vamos lembrar. Lembra daquele dia? Qual? Teve um dia que a gente estava com a multidão e só tinha 5 pães e 2 peixes, que era de um garotinho. O garotinho doou e todo mundo celebrou. Lembra? Lembro. Então nós vamos ficar em paz, porque Ele proverá.